Paz do Senhor, igreja. As crianças, até os juniores, podem descer. Temos salas lá com ministrações para a idade delas. Deus abençoe as crianças que são presente da igreja, que estão sendo treinadas, ensinadas na palavra de Deus. Bom, não sei se todo mundo me conhece, tem muita gente nova na igreja, já estou longe há 2 anos daqui. Eu sou a pastora Valéria e é uma honra estar com vocês aqui. Trago um abraço da Igreja da França para vocês aqui no Brasil. Mandaram lembranças. E é muito bom estar aqui com vocês essa noite para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado, não só comigo, mas com tantas pessoas, né? E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em João, no capítulo 21, uma palavra que tem falado muito ao meu coração. E foi interessante que me pediram para falar lá sobre, no Dia dos Namorados, lá, acho que era em janeiro, é diferente daqui, sobre o amor. E eu fiquei assim, mas o que fala sobre o amor, né? O que fala? Eu falei assim, não vou falar nada, eu não posso. Eu não sei o que falar. E depois disso, né, Deus começou a me mostrar e a me falar do amor dele, que é a base de tudo. E é por causa desse amor que nós estamos aqui, cada um de nós. E muitas vezes é preciso parar para ver como é que é esse amor, porque o amor ele é tão banalizado nessa sociedade do século XXI. Hoje nós temos aqui um amor permissivo. A gente acha, muita gente acha, e a mídia fala isso, e as músicas falam isso, que o amor, quando você ama, você faz tudo, você diz sempre sim. Na educação de filhos, por exemplo, é sempre sim, vamos fazer à vontade, e isso é amar. E muitas vezes o adolescente, o jovem que vem sendo criado, ou vê os amigos sendo educados dessa forma, eles acham que isso é amor, que os pais que amam, eles fazem tudo pelos filhos, eles dizem sempre sim, e eles removem todos os obstáculos da vida dos filhos. E, na verdade, esse amor não é o amor que a Bíblia fala. O amor de Deus, que é a essência de tudo, não é dessa forma. E a gente vai olhar aqui na palavra sobre isso. Na semana passada, o pastor Rafael pregou sobre a grandeza de Deus. E foi bem interessante porque ele deu, né, o início para falar como Deus é grande, em tudo que Ele criou. E ali se manifesta o amor dele. A grandeza de Deus, ela fala desse amor, ela manifesta esse amor. E quando a gente contempla tudo que Deus fez, essa natureza, esse mundo maravilhoso que a gente tem aqui, do que Ele criou, não do que o homem tem transformado, a gente vê esse amor de Deus em ação, que é a essência dele. E eu queria agora me debruçar, mas antes da gente ler ainda, eu queria que passasse o próximo slide. A gente vai ver qual é a definição do dicionário atualmente, né? Século XXI, vamos lá ver o Aurélio, qual é a definição que eles dão de amor. Eles falam do amor como um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou um sentimento que induz a aproximar, proteger
ou conservar a pessoa pela qual se tem afeição ou atração. Nessa definição, a gente pode perceber que fala de sentimento em relação a uma outra pessoa, para se aproximar dela, para proteger, para conservar. Essa é a visão atual, a visão moderna de amor, um sentimento. E está certo, não tem problema com essa definição. Mas é interessante observar que fala muito de sentimento. E o amor, quando a gente vai olhar na Bíblia, ele não é só sentimento. E a gente vai ver isso. Eu trouxe para vocês também essa palavra amor, em português, tem amor, né? A gente só fala amor. Mas em hebraico e em grego, nós temos várias palavras para falar de amor. Então, a gente tem, por exemplo, em hebraico, a primeira palavra, que é chesed, que fala de um amor inabalável, graça, misericórdia, compaixão. A gente tem a outra palavra lá, ahab, que fala de afeição, de amizade. A gente tem essa outra aí, doude, a gente pode pronunciar como a gente quer, né? Porque a gente não conhece mesmo como pronuncia em grego, mas não tem problema. É o amor à família. E a última, iada, é um amor sensual, um amor de um homem por uma mulher e vice-versa. Em grego, nós também temos aí pelo menos 4 palavras para falar de amor. A primeira é uma que a gente conhece bastante, o amor ágape, que é um amor altruísta, divino, incondicional, que passa o bem dos outros antes do seu próprio. A gente tem o amor filha, que é um amor platônico, um amor de amizade, de camaradagem. Storge, que é um amor à família, afeição aos pais. E a gente tem eros, que é um amor apaixonado, sensual e romântico. Então, a gente vai ver que tem até um paralelo entre as palavras em hebraico e as palavras em grego. E é interessante notar que cada palavra dessas carrega um sentido, mas em português a gente só tem amor, a gente só tem uma palavra. Nas línguas, né, mais atuais, a gente tem uma palavra que é amor. E na palavra de Deus, né, o que Deus fala sobre o amor? Então, a gente viu que nas sociedades antigas, a gente tinha várias palavras para falar sobre amor. Nas sociedades modernas, a gente só tem essa, amor. A gente viu que, na definição, é sentimento. E agora a gente passa para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o amor? A primeira coisa que a gente vai ver está lá em 1 João 4, verso 16, na parte B, que vai dizer que Deus não tem amor. Deus é amor. Ter e ser é bem diferente. Quando você tem alguma coisa, você pode perder. Mas o amor é a essência de Deus. É aquilo que Ele é. Então, não é o que Ele tem. Muitas vezes a gente tem amor. Mas Deus é amor. E como Ele nos criou a sua imagem e semelhança, a gente percebe aí que existe um caminho a trilhar. E é interessante que muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, já pensaram, que dizem que o Antigo Testamento, ele mostra um Deus diferente do Novo Testamento. Já ouviram falar nisso? No Antigo Testamento tem um Deus, e tem até uma corrente grega que defende isso. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus zangado, é um Deus que quer punir. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça e de misericórdia. São 2 deuses diferentes. Tem uma corrente grega que vai falar isso. Mas isso não é verdade. Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. E essas pessoas que falam isso, elas pegam passagens como aquelas em que Deus manda destruir alguns povos. Mas eles esquecem de ver que antes disso acontecer, Deus deu séculos. Ele suportou o pecado daquele povo durante séculos e sempre disse para aquele povo voltar para Ele. Deus não é um Deus só dos judeus. Durante toda a história, Ele falava com os homens,
com os povos de uma forma geral. E ele chamava esses povos de volta para ele. E a gente vai ver, por exemplo, esse amor de Deus em ação, lá em Jeremias. Eu só peguei um texto, mas tem vários. Jeremias capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, diz assim: vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte, dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Isso aqui é só uma passagem, mas tem várias no Antigo Testamento. Aqui ele fala para Israel, mas ele fala também na Bíblia ao Egito, a outros povos: voltem para mim. A gente tem o exemplo de Jonas, que vai a Nínive pregar o arrependimento, e o povo se converte, e Deus não destrói o povo. Então Deus é um Deus de graça, de misericórdia, Ele é um Deus de amor. É a primeira definição de amor lá, que a gente viu em hebraico. Um Deus de graça e de misericórdia. Isso está envolvido no amor, isso faz parte do amor. E o versículo que todo mundo conhece, acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, que vai falar do amor de Deus, que é João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele é amor. Essa é a sua essência. Tem muita gente que tem dificuldade com Deus. Tem muita gente que se converte e só fala com Jesus. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus me ama, Jesus me chama para o lado dele. Só tem essa imagem de Jesus, do Filho. E tem um problema com Deus Pai. E muitas vezes porque teve uma experiência ruim com o Pai aqui da terra, com o Pai natural. Mas Deus, Ele é um Pai de amor, de graça e de misericórdia. E se tem alguém aqui que tem um problema com relação a Deus, procure alguém para orar junto, para que isso seja quebrado. Deus Pai, Ele é amor. Deus Filho é amor. Deus Espírito Santo é amor. Os três, a Trindade. E aí, quando a gente começa a pensar, né, nesse amor de Deus, talvez você esteja aí meditando nisso e passou aí pela sua cabeça: mas eu vivo essa situação e a minha vida toda eu tive dificuldades, eu não fui amada, eu não fui amado. E como é que eu lido com isso? Será que eu sou capaz de amar? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, todos nós. Mas há algumas pessoas que tiveram problemas mais sérios com a questão da paternidade, com a questão do amor, na família, foram rejeitados. E aí, é possível amar? Será que esse amor que Deus tem é uma coisa distante, a gente não vai nunca conseguir viver isso? E aí eu queria ir com vocês para Romanos, capítulo 5, verso 5, que diz assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você pensou aí, eu não sou capaz de amar, ou será que eu sou capaz de amar verdadeiramente? Você é capaz de amar, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E a Bíblia afirma isso, que esse Espírito de Deus que foi derramado dentro de você, é Ele que te capacita a amar.
essa presença de Deus dentro de você, capacita você a amar, independente do que você viveu. Independente dos seus traumas, das suas dificuldades. É possível amar, porque esse amor já está dentro de nós. E tudo que a gente precisa fazer é deixar esse amor transbordar, é deixar esse amor sair em direção às outras pessoas. É claro que isso é um processo, é um treinamento. E é uma escolha. Muitas vezes a gente reage às situações que a gente vive. E Deus tem me ensinado que as nossas reações, elas precisam ser moldadas por Ele. Eu vivi uma experiência no ano passado que foi muito forte para mim. Eu estava orando para voltar ao Brasil com muita saudade. Tinha uma passagem para mim e para o Ciro, né, 2 passagens já compradas. E eu não podia sair da França sem a renovação do visto. E eu fiz esse pedido e demorou. E eu orei, a igreja orou lá por mim também. E não saiu o visto a tempo de eu pegar esse voo, né? Pessoas aqui também oraram para que eu pudesse vir. E aí perdi as 2 passagens, não pude vir para o Brasil. E depois, aí uma amiga muito próxima de mim, muito querida, um dia ela falou, logo depois, ela falou assim: mas eu acho que você não orou suficientemente. Me admiro você. Você sabe orar, você conhece a palavra, você ora, mas eu acho que você tinha que ter se empenhado mais, porque foi fraca a sua oração, não deu certo. E aí, muitas vezes, quando a gente ouve uma coisa assim, né? A gente logo se arma e a gente quer dar uma resposta à altura, a gente pode se sentir ofendido, mas naquele momento, é uma pessoa de quem eu gosto muito, muito próxima de mim lá, e eu não senti raiva, eu não me senti ofendida com o que ela falou, e a ofensa é um grande problema na nossa vida que bloqueia o amor. Eu não senti nada disso. E naquela hora eu disse para ela assim: olha, Deus é Deus. Eu orei, e se não veio a resposta, era porque não era para eu ir. Eu não entendo, mas eu sei que Deus é poderoso. E essa perda financeira das passagens, que não são baratas, né? Eu creio que Deus é poderoso para me dar outras passagens para eu ir ao Brasil quando Ele quiser. Mas no momento em que eu disse isso, eu senti que não era eu que dizia. Porque eu não saí do amor. O Espírito Santo falou, me usou para declarar uma palavra. E 2 semanas depois, uma pessoa compartilhou isso que eu tinha vivido com um empresário que eu não conheço direito, só vi uma vez de longe. E esse empresário virou para a pessoa que falou com ele e falou assim: pois eu vou dar as passagens para ela. Quando Deus liberar que ela vá ao Brasil, você pode me dizer, me passar a conta, porque eu vou depositar. Me diga o preço da passagem que eu vou depositar para ela. 2 semanas depois. Por que isso? Porque se eu tivesse ali saído do amor, mesmo gostando muito da pessoa, amando a pessoa, mas se naquele momento eu tivesse me sentido ofendida e tivesse dado uma resposta malcriada, agressiva, tivesse ficado com raiva, isso bloqueia o amor. E quando a gente bloqueia o amor, a gente impede a manifestação do poder de Deus. Então, isso é muito sério. Eu não estou falando aqui para vocês de uma teoria. O amor, ele é algo que nos identifica à imagem e semelhança de Deus. Porque se a gente viu que a essência de Deus é o amor, então eu preciso andar nesse amor. E aí, nesse amor, eu não julgo, todo mundo aqui conhece 1 Coríntios, capítulo 13, que vai descrever o amor.
E às vezes a gente lê aquilo dali e fala assim, nossa, é meio difícil, né? Não arde ciúmes, não se ensoberbece, não se ufana, né? E a gente fica lendo aquilo dali e é difícil, mas a palavra de Deus vai dizer que esse amor, ele já está dentro de nós. Já está aqui, já está aí no seu coração. O que a gente precisa fazer agora é deixar ele sair, é ter consciência, tomar consciência disso e deixar esse amor fluir. O amor, ele não é só um sentimento. O amor, esse amor que a Bíblia fala, que é, eu prefiro em grego, que é o ágape, esse amor, ele fala de decisão. De decisão. E dentro da palavra que a gente vai ver como é que Jesus, ele tratou isso com Pedro. E nessa passagem aqui de João 21, né, o contexto, tem as 7 discípulos, Jesus já havia aparecido para eles 2 vezes, e Pedro vai dizer assim, Pedro, né, líder nato, impetuoso, aquele que não sabe esperar, né, o colérico, sanguíneo lá, tudo misturado. Pedro vai dizer assim, eu vou pescar. E aí os outros dizem, eu vou também. Vão 6 com ele. Então, o total de 7 discípulos, eles vão ali para o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. E é interessante que esse lugar, Mar da Galileia, ou de Tiberíades, em algumas versões, esse mar é exatamente o lugar onde Jesus chamou Pedro para segui-lo. Onde ele teve a experiência da pesca maravilhosa, de não pescar nada e depois pescar. E a partir dali ele começa a seguir Jesus. E ele volta para esse mar. No momento de incerteza, em que ele não sabia o que fazer, em que ele devia ficar lá esperando, porque Jesus disse que tinha que esperar, ele não aguentou esperar. E ele foi lá para esse Mar da Galileia. Com esses 6 o seguiram, ele não chamou, ele só disse que ele ia, os outros foram atrás, como ele era líder, né? Eu acho que os outros acabaram indo atrás. E lá, eles não vão conseguir pescar nada, tentam a noite toda, não pescam nada, como da primeira vez. E Jesus aparece na praia, ele vai perguntar se eles pescaram alguma coisa, eles vão dizer que não. E ele vai dizer, jogue a rede do lado direito que vocês vão conseguir. E eles obedecem, eles não sabiam que era Jesus, eles jogam a rede, a Bíblia diz que eles pegam 153 grandes peixes, que eles não podiam nem arrastar direito, mas a rede não se rompe. Aí eles se lembram. E Pedro se joga no mar na frente dos outros, né? Ele é impetuoso, os outros vêm remando e puxando lá os 153 peixes. E lá, quando eles chegam, Jesus está lá, tem um fogo, tem pão, tem peixe. Já tem lá, preparando para eles. Mas Jesus pede também o peixe que eles pescaram ali também. Então, Deus ele vai sempre mostrar essa questão. Ele dá, mas nós também temos a nossa parte com Ele. E ali eles comem, e depois que eles comem, a gente tem a passagem que vem aqui na Bíblia. A partir do verso 15, a gente vai ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Essa passagem é muito conhecida, em que Jesus pergunta 3 vezes. Mas quando a gente lê essa passagem em português, a gente não consegue alcançar a dimensão daquilo que está se passando ali. A primeira coisa que a gente pode ver aqui no texto é que Jesus, ele vai chamar Pedro pelo nome de Simão. Jesus chamava de Pedro, mas nessa passagem ele vai chamar de Simão. E Simão era como Pedro era conhecido antes da sua conversão. Então, da mesma forma que Pedro voltou ao mar para o início, para aquele momento antes da conversão dele, para trabalhar e fazer aquilo que ele decidiu na sua cabeça fazer, Jesus também volta quando ele chama Pedro pelo nome de Simão. Então, isso tem um significado. Não é gratuito, não é por nada que Jesus chamou Pedro dessa forma. Ele volta lá naquilo que Pedro, no início. E esse é o nosso Deus, um Deus de recomeço. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E antes disso ele disse que era capaz de morrer por Jesus. E lá era sentimento apenas. Mas Jesus está querendo trabalhar aqui com Pedro. Não sobre sentimento, mas sobre decisão. E aí quando a gente lê aqui, a gente vai encontrar essa palavra: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? A palavra aqui em grego é ágape. Então Jesus não está simplesmente perguntando para Pedro: você me ama? Como a gente perguntaria hoje para alguém? Não, é muito mais profundo. Jesus estabelece um nível de amor para Pedro alto, ágape, que é aquele amor que a gente leu lá atrás. Um amor que não é sentimento, um amor que é graça, que é misericórdia, um amor que é decisão, um amor do tipo de Deus. Então Jesus joga o nível lá em cima. E aí a resposta de Pedro é: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aqui a gente tem a mesma palavra para os dois, mas no original não é assim. O significado não é esse. Então, Jesus joga no nível do ágape e Pedro, ele vai responder no nível do filéu. O que Pedro está dizendo aqui? Senhor, eu não te amo desse jeito. Eu te amo com um amor mais de amizade, mais voltado para o sentimento, para uma admiração. Não é nesse nível que você está me falando. Mas mesmo assim, Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Pedro, independente do amor que você tem, aliás, nem Pedro, né, Simão, independente do amor que você tem um papel no meu reino. Você tem uma missão que eu estou te dando. Segue no seu chamado. E aí ele vai perguntar de novo, mas antes, cordeiro aqui é o filhotinho da ovelha. Então é o pequenininho. Então ele vai dizer: apacenta, né? Alimenta, vigia, conduz os meus pequenininhos, aqueles que acabaram de nascer. Conduz, Pedro. E aí ele de novo vai perguntar: Simão, filho de João, tu me agapes, vamos dizer assim, né? Você me ama com esse nível de amor agape? E aí Pedro vai dizer: Senhor, não, é no nível do filéu. Eu não consigo chegar nesse nível. E às vezes a gente pergunta: mas por que Jesus está perguntando isso? É necessário, muitas vezes, a gente declarar as coisas, a gente ter consciência de até onde a gente pode ir. E aí, ele vai dizer: não, é no nível do filéu, Senhor. E aí Jesus vai dizer para ele: pastoreia as minhas ovelhas. É um verbo no grego que vai dizer: alimente as minhas ovelhas. Agora não é mais cordeiro, agora Jesus mudou para ovelha. E ele mudou o verbo também. Agora não é mais apacentar, é pastorear. E agora ele elevou o nível para Pedro, da missão de Pedro. Pedro, eu não quero só que você cuide dos bebês na fé. Eu não quero só que você alimente esses bebês. A sua missão também é pastorear.
auxiliar aqueles que já cresceram. Eu estou te pedindo, Pedro, para você os alimentar como um supervisor, um líder, para você fornecer o alimento para eles. Então, agora não é você que alimenta, você também vai pegar aquelas pessoas que já têm mais tempo, se a gente jogar para hoje, mais tempo de igreja, e você vai alimentar. Não tem problema, Pedro, se você ainda não chegou no nível do agape. Você continua tendo uma missão, você precisa avançar no seu chamado. E aí, pela terceira vez, ele vai perguntar para Pedro. Só que dessa vez, na terceira vez, Jesus não vai perguntar para Pedro se ele o agape. Ele não vai mais estabelecer, ele vai descer o nível. A terceira vez que Jesus pergunta assim, Pedro, você me filéu? Você está entendendo? Jesus jogou no nível do agape, Pedro jogou no nível de baixo, filéu. De novo ele pergunta no nível do agape, Pedro responde no nível do filéu. E a terceira vez, Jesus abaixa o nível e pergunta no nível do filéu. E é aí que Pedro vai se entristecer. Pedro não se entristece porque Jesus perguntou 3 vezes. Aquelas 3 vezes são que ele precisa confessar o amor dele, são para anular as 3 vezes que ele negou Jesus. Porque tudo aquilo que a gente declara tem um efeito no mundo espiritual. A terra foi criada pelas palavras. Deus nos deu domínio sobre a terra e é através das palavras. Então, para anular aquelas 3 vezes que ele negou Jesus, Jesus faz a pergunta 3 vezes. Mas mesmo nessas 3 vezes que ele pergunta, ele tem ali um tratamento com Pedro. Ele vai tratar Pedro naquela dificuldade dele. Talvez naquela culpa que ele carregava ali. E ele vai tratar isso. E aí, nessa terceira vez, ele baixa o nível. E aí, Pedro entende. E se entristece. Porque ele disse assim, Deus teve que baixar o nível para eu poder dar a resposta certa. Ele me ama tanto que ele baixou o nível para eu poder dar a resposta para ele. E aí, por isso ele vai se entristecer. E ele vai dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Você sabe tudo, você conhece o meu coração. O Senhor sabe até onde eu posso ir e o que eu não posso fazer. O Senhor me conhece. E aí Jesus vai responder para ele, apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu te der. Cuida. E depois Jesus vai acrescentar, quando você era mais moço, isso vai falar do tempo em que a gente, não é idade. Quando você não me conhece direito, quando você não me conhecia direito, você não tinha o Espírito Santo, você fazia o que você queria. Até esse momento, Pedro, você não tem ainda. E você decide as coisas e vai embora. E vai fazer o que você decide. Mas vai chegar um tempo em que alguém vai te cingir. E aí, ele vai falar do velho. Você vai estender a mão e outra pessoa vai te cingir e vai te levar para onde você não quer. E aí depois a Bíblia fala assim, o outro versículo diz assim, João vai dizer, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Você pode me seguir, Pedro. Vem comigo. Não fica aí parado. Não fica aí tomando as suas decisões. Vem comigo, Pedro. Vem comigo. Tem lugar para você no meu reino. Não importa se você não chegou no nível do agape. Não importa. Vem comigo. Eu tenho um lugar para você. Eu te amo mesmo assim. E esse é o amor de Deus. Um amor
incondicional. Ele sabe quais são os nossos defeitos. Ele sabe aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Ele conhece. E a gente não pode viver um nível de culpa. E essa é a função do inimigo. É ficar dizendo no nosso ouvido que a gente não é nada, que a gente não consegue, que a gente não pode. Essa é a função do inimigo. Mas a gente não pode dar ouvidos a isso, porque a palavra de Deus vai mostrar para a gente. Pedro, ele é um exemplo daquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Pedro vai ser esse representante de nós todos que estamos aqui. Todos em processo. Todos com as nossas dificuldades. Com as nossas dificuldades de amar a Deus. Porque o amor, ele é uma decisão. Em Deuteronômio, eu achei interessante isso, tem um versículo que fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças. E por muito tempo, eu olhava para esse versículo, e eu me questionava: Senhor, será que eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força? Será que eu te amo dessa forma? Eu não sei você, mas eu gosto de me questionar e para saber até onde eu vou, onde é que eu estou. E eu falava: Senhor, eu acho que eu não te amo dessa forma. E aí, estudando esse tema aí que Deus me colocou, essa palavra amor aqui, amarás, lá em hebraico, é o hebraico ahab. Não é o Chesed, que é o primeiro, que está no nível do ágape. É o ahab, que está no nível do filéu. E aqui o que ele está dizendo é que a gente precisa desejar o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Então, o que Deus está pedindo para mim e para você, não é para chegar nesse nível do ágape instantaneamente. Isso não existe com Deus, porque Deus é um Deus de processos. O que Ele está dizendo é: vocês estão num processo, avancem, desejem chegar nesse nível de desejar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Quando comecem nesse nível do desejar, e aí esse amor vai chegar para a gente. E aí esse amor, que inclusive já foi derramado no nosso coração, e esse é o ágape que a Bíblia está falando, ele vai começar a se manifestar. E esse é o objetivo de Deus. Porque o amor de Deus, o fato de ser amor, não para nele. Esse amor, ele transborda em direção a nós. E da mesma forma, eu preciso chegar no nível de manifestar esse amor. E aí lá, nesse nível, não tem religiosidade, não tem ciúme, não tem inveja. Aí a gente chega no nível de 1 Coríntios 13. Muitas vezes a gente lê 1 Coríntios 13 e diz: mas isso aí, né, é bem difícil. Mas é um processo. E é preciso entender que esse processo já começou nas nossas vidas. É preciso entender que existe um alvo. E eu creio que, eu estou convencida de que aquilo que é o nosso grande obstáculo no cristianismo é não ter claro quais são os alvos, quais são as metas da nossa vida. Nós não somos cristãos, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que pagou pelos meus pecados. Eu não recebo isso para parar em mim. Eu recebo isso para ser sal e luz nesse mundo. Eu recebo isso para avançar para um alvo. E esse alvo é de manifestar o amor de Deus. Esse alvo é o alvo da intimidade com Deus, que vai me levar para esse lugar. Eu não cheguei, nós não chegamos.
E eu não sei se algum dia a gente vai chegar, não nesse mundo, mas eu tenho certeza de que quando Ele voltar, e que a gente vai ter o corpo glorificado, a gente vai receber o corpo glorificado, nesse momento, aí sim, a gente vai chegar. Mas enquanto não chega esse momento, eu avanço, eu não fico parada, eu não fico olhando para mim, ensimesmada, pensando só em mim, e me defendendo, achando que todo mundo quer me atacar, que todo mundo quer o meu mal, que todo mundo está ali para agir contra mim. Eu olho para os outros como instrumentos de Deus, como filhos de Deus, e eu me movo na direção que o Espírito Santo me mostra. Essa é a grande questão. Romanos 5 vai dizer que o Espírito Santo, ele já me foi dado. E esse amor, por causa disso, é derramado no meu coração. Então, igreja, desperta para esse amor. Desperta, vai e segue. E logo em seguida, Pedro vai fazer uma coisa que é o que a gente sempre faz. Ele vai dizer assim, então Pedro, verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, é o próprio João, e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Pedro, para de ficar olhando ao seu redor, questionando o que vai acontecer com fulano, com ciclano. Pedro, vem e me segue. É isso que você precisa fazer. Me segue, Pedro. Vem comigo, vem comigo. Para de olhar para A, para B e para C e querer saber o que vai acontecer e querer saber. Não, Pedro. Estabelece uma meta. Me siga, me siga. É isso que Deus tem para nós. Amar, entender que nós estamos num processo. Mesmo no nosso nível de amor filéu, tá bom, Deus vai aceitar. Ele aceita. A essência dele, isso me constrange, eu não sei você, mas isso me constrange profundamente. A essência dele é o amor. E esse amor, ele é tão grande que não importa se a gente não chegou nesse nível. Ele continua a nos amar. Como a gente leu naquela passagem que ele falava para Israel, vocês se perderam no caminho, mas eu estou aqui. Reconheçam que vocês erraram. Reconheçam que vocês reagiram mal. Tá certo, alguém atacou você, alguém te feriu, te ofendeu, ok. Mas vem e me siga, não fica olhando para isso. Eu vou tratar com essa pessoa. Ele trata com todo mundo que deixa, que tem o coração aberto, que quer de fato. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Mas se a pessoa se abre para Deus, Ele vai tratar. Então, não fica pensando nisso. É você e Deus, primeiro. E depois, aí sim, vai ser você e o outro, entendendo que ele também está no processo, como você. E aí não tem ofensa. E aí você entende, aí você tem as boas reações. Nós estamos nessa terra para amar. Nós estamos nessa terra para abençoar pessoas em todo o tempo. Em todo o tempo. Desperta a igreja para essa realidade. Para de pensar de forma religiosa. Para de acusar os outros, de julgar. Eu fico tão triste quando alguém julga o coração do outro, que é uma coisa que a gente não conhece, só Deus que conhece. Ele está fazendo aquilo ali por causa disso, disso, disso. Infere coisas, mas que não são verdade. Que você não viu no coração. Você racionaliza aquilo dali da forma como você vê o mundo. Não é dessa forma.
Um dia uma pessoa me disse uma coisa que me marcou muito, uma amiga. Ela falou assim para mim, eu nunca tinha pensado nisso, isso me marcou. Ela disse assim: em todos nós há o bem e o mal. Em todos nós. Vamos incentivar o bem, o lado bom das pessoas. Vamos estimular as pessoas a irem sempre no bom caminho, a fazer aquilo que é bom. Essa é a nossa função nessa terra, enquanto igreja. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque essa palavra não é só para 1, para 2, para 3. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para a igreja do Deus vivo. A igreja que está em processo, que está aprendendo. A igreja que tem consciência de que não está bom do jeito que está. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo, todos nós. O Espírito Santo é uma realidade nas nossas vidas. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ele já foi dado. Eu me lembro que na década de 80 as pessoas perguntavam: tem o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Quem fala em línguas tem o Espírito Santo, quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Nada a ver, não é isso que a Bíblia fala. Se nós somos sinceros, nós somos de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é esse Espírito que precisa nos conduzir. O Espírito Santo da verdade, que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo que nos sustenta. O Espírito Santo que é fundamental nas nossas vidas. O Espírito Santo que governa a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo de Deus. E eu queria que, enquanto o grupo de louvor canta essa música, que você ficasse em espírito de oração. Eu te peço até para nem cantar. Não canta não. É você e Deus agora. Olha para dentro de você, porque o Espírito Santo está lá. É você e Ele. Fala para o Espírito Santo. Qual é a sua dificuldade? Se, enquanto a gente lia a palavra aqui, compartilhava, e você sentiu alguma coisa, se lembrou de alguma coisa, apresenta para Deus. Eu queria que a igreja toda ficasse em oração nesse momento. Não cante, por favor, deixa só o grupo de louvor cantar. Você só pensa nesse amor, pensa nessa passagem, peça perdão a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Se você fala em línguas, ore em línguas. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, e esse
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia pelo teu amor, aleluia pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia. Levante a sua mão. Senhor, eis aqui a tua igreja. Nós nos reunimos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Pai. Nós nos reunimos aqui para celebrar o teu nome, para compartilharmos a tua palavra, Senhor, recebermos o teu alimento. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para expressar o nosso amor uns pelos outros, família de Deus, corpo de Cristo na terra. Aleluia, Senhor, aleluia, por esse privilégio de nos reunirmos aqui, por esse céu aberto, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome por cada vida que aqui está. Senhor, e aqui nesse momento reunidos, igreja do Senhor, nós anulamos, Senhor, derrubamos toda oposição das trevas contra as nossas vidas, com todas as mentiras de Satanás, as acusações contra nós, em nome de Jesus, que toda barreira caia por terra, em nome de Jesus nas nossas vidas, que toda ferida seja curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, através do teu amor, esse amor extraordinário. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós te pedimos perdão
por todo o tempo perdido, Senhor, com raciocínios que não vêm do Senhor, por todo o tempo perdido com as distrações, por todo o tempo perdido, Senhor, por causa do desequilíbrio das nossas almas, por todo o tempo perdido por causa das influências, Senhor, deste mundo. Nos perdoe, Senhor, nos santifique pela Tua palavra, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder para quebrar as cadeias, essas cadeias que prendem, Senhor, as nossas mentes. Pai, nós clamamos por uma renovação das nossas mentes, segundo a Tua vontade, Pai. Nós clamamos, Pai, que a Tua palavra, que foi proclamada aqui nesta noite, Senhor, que ela tenha todo o efeito nas nossas vidas. Que não seja, Senhor, mais um dia, mas que seja o dia em que o Senhor vai transformar a nossa história. Um dia de um novo começo com o Senhor, nessa nova semana que o Senhor nos dá. No novo dia que virá amanhã, Senhor, que a gente possa fazer diferente, que a gente possa ver diferente, Senhor. Que a gente possa olhar para aquele colega de trabalho, aquele colega na faculdade, na escola, o vizinho, a família, Senhor, de uma forma diferente, com os Teus olhos, Pai. Que esse amor que é derramado nos nossos corações, a cada dia ele é derramado, que ele se manifeste para a glória do Teu nome, Senhor. Ah, Pai, nós precisamos de Ti desesperadamente. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas dificuldades. E ainda assim, com esse amor infinito, o Senhor decide nos amar. O Senhor decide nos chamar a cada dia para um tempo de intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar aquilo que é eterno. Ah, Deus, que todo o nosso valor seja naquilo que é eterno. Que todo o nosso valor seja na glória do Teu nome, em glorificar o Teu nome. Somos Tua igreja reunida aqui, Senhor. E clamamos assim por nós e por todas as outras igrejas. Em nome de Jesus, que a verdadeira igreja se levante e brilhe e dê sabor a esta terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amar Deus de todo coração é amá-lo tendo consciência do preço do envolvimento que a gente precisa ter, dos nossos limites e daquilo que poderia nos desencorajar. Isso é amar Deus de todo coração. Deus te chama para apacentar ovelhas, para cuidar de pessoas. É isso que é eterno. Os objetos, tudo vai ficando velho, até a gente, né? Mas as almas, o Espírito é eterno. E Deus nos chama para valorizar aquilo que é eterno. Deus abençoe muito a sua vida. Vou passar a palavra para o Emerson.